Tá, vamos lá. Revisãozinha aqui de princípio de funcionamento de um transformador para semana que vem, para revisar aqui para a prova de conversão eletromecânica de energia 1. Vamos nessa. Então, o transformador aqui, um transformador envolvido, né? Tem duas espiras. Aqui a gente vai deixar, para começar a nossa análise, a gente vai deixar aqui a saída dele aqui em aberto e a entrada conectada com uma fonte de tensão aqui, né? V1, né? Beleza. Então, quando a gente ligar essa fonte de tensão V1 aqui nessa entrada, vai gerar uma corrente, I0, a corrente de excitação. Essa corrente de excitação, a função dela vai se magnetizar o núcleo, né? Perfeito. Aí, quando gera essa tensão, essa corrente I0, essa corrente vai passar pelo primário, né? E passando pelo enrolamento primário, vai gerar uma força uma força magnetomotriz, uma FMM, né? E essa força magnetomotriz, ela vai fazer com que gere um fluxo magnético, né? Então, vai ser basicamente isso. E aí, por uma lei, né? A lei de Faraday, vai fazer com que a gente sabe que esse V1 aqui, essa tensão de entrada, ela é alternada, né? E aí, quando ela passa por aqui, vai gerar um fluxo magnético, né? Vai gerar a força magnetomotriz, vai gerar o fluxo magnético. E esse fluxo magnético vai ser variado também, né? Então, vai ter uma variação de fluxo no decorrer do tempo. Aí, quando esse fluxo varia, o que acontece? Essa variação de fluxo vai fazer com que gere uma tensão induzida, que também varia, né? Que é senoidal. Então, basicamente é isso. Essa tensão aqui é colocada no sistema, vai gerar uma corrente. Essa corrente passa pelo enrolamento primário, vai gerar uma força magnetomotriz. Essa força magnetomotriz vai gerar um fluxo magnético que vai passar por esse núcleo, né? Porque ele é com uma alta permeabilidade magnética. Perfeito. E aí, quando esse fluxo magnético é gerado, vai ser gerado também uma tensão induzida, né? Que, importante, vai se opor ao V1, né? Ele vai ser uma força, ele chamou aqui de força o FCEM, que seria uma força contra-eletromotriz, né? A força eletromotriz, no caso, seria o V1, né? Que é a tensão de entrada aqui. Então, esse E1 vai ser uma força contra o V1, certo? Não seria contra V1 de forma que a polaridade é diferente. Porque polaridade também a gente nem pode discutir tanto aqui, porque isso é alternado, né? Corrente alternada, é tensão alternada e corrente também. Então não faria muito sentido, porque vai alternando a polaridade dessa tensão. Então, mas a questão é que esse E1 ele vai ser gerado e vai ficar em oposição ao V1. A gente tem que saber disso, né? Beleza. Então, lembrando aqui também que esse enrolamento aqui vai ter uma impedância, né? Z1. E beleza. Fechou. A primeira parte já está feita. Vai, no final das contas, quando a gente coloca essa fonte de tensão E1, vai gerar, quando a gente coloca a fonte de tensão V1, vai gerar uma tensão induzida que é oposta a V1. Perfeito. Agora, seguindo. Vamos lá. Seguindo, a gente tem aqui, beleza. Agora a gente vai estudar um pouquinho, a gente vai analisar aqui, de fato, essa tensão induzida, E1, né? Bom, no conceito, E1, a tensão induzida é igual o número de aspiras vezes a derivada do fluxo magnético, no tempo, né? Esse fluxo magnético, ele conceitualmente definido como o fluxo máximo,
o módulo do fluxo máximo, né, a amplitude máxima desse fluxo, né, vezes o seno da frequência angular vezes o tempo, né, no argumento, né. Na derivada ainda, claro, né. Aí a gente faz essa derivada, a gente faz a regra da cadeia aqui, né, esse fluxo magnético que ele vai para fora, né, porque é constante, esse seno vira cosseno do mesmo argumento, e aí a gente deriva o argumento em si, né, e aí WT vai ficar W, né. Então a gente vai ter aqui, já fazendo a conta, né, vai ter o número de aspiras do primário, vezes o fluxo máximo, vezes a frequência angular, vezes o cosseno do WT, né. E aí a gente percebe que isso daqui, essa fórmula aqui que a gente achou, é a tensão induzida instantânea, né? Então, para cada T que a gente colocar aqui, a gente vai achar um valor, né? Que é o fluxo, né? Desculpa, o valor que é a tensão induzida. Percebe que quando a gente colocar um valor de T aqui, que deixe esse cosseno valendo 1, vai fazer com que o nosso E1 seja máximo, né? Então, a gente pode falar que se o cosseno aqui for 1, esse E1 é máximo, né? Então, por isso eu coloquei aqui que só essa parte aqui representa o E1 máximo, né? Perfeito. Aí, vendo agora a tensão induzida eficaz. A tensão induzida eficaz vai ser a tensão induzida máxima dividido por raiz de 2, né? Lembrando aí de eletrônica de potência, né? Aí, a gente pode mudar essa frequência angular aqui, né? A frequência angular é 2πf. E aí, a gente substitui aqui 2πf, e aí fazendo 2π dividido por raiz de 2, a gente acha esse 4,44. E aí repete aqui, né? Esse F aqui é Fzinho, né? A frequência. Aí a gente acha essa fórmula aqui. Essa fórmula é a da tensão induzida do primário, né? A tensão induzida. Que é a eficaz, né? Que é a eficaz. Perfeito. Aí, aqui, ele só fez uma transformação aqui, ele tirou esse fluxo máximo aqui e colocou a densidade de fluxo máximo vezes a área do núcleo, né? A área da seção do núcleo, né? Que seria essa partezinha aqui, né? Deixa eu deixar melhor aqui, ó. Essa areazinha aqui, né? Essa areazinha é a área da seção do núcleo. E a gente sabe que o fluxo magnético dividido pela área da seção vai ser igual à densidade do campo, do fluxo, perdão. Então, se a gente passar a área para o outro lado, a gente vai ver que a área vezes a densidade do... O A vezes o B é igual ao fluxo, né? A área da seção vezes a densidade do fluxo é igual ao fluxo. Então, aqui, ele substitui por essa parte aqui, né? E aqui não faz muito sentido, ele só isolou o número de aspiras aqui, mas é isso mesmo, beleza? E aqui que a gente já viu, né? A força contra a eletromotriz, né? Que é a FCEM, ela vai ser contra o V1, né? Força contra a eletromotriz. Beleza. Então, importante aqui, essa força, ela limita a corrente e zero, né? Então, quando a gente vê aqui, quando a gente coloca a tensão I1, quando a gente coloca a tensão V1 no primário, a gente vê que não tem ainda essa tensão induzida ainda, né? No comecinho, né? No instante que a gente coloca essa tensão, não vai ter ainda essa tensão induzida, porque precisa acontecer vários passos, né? Então, nesse início, se a gente fizer a lei de Ohm, a gente vai ver que a corrente vai ser a tensão de entrada dividido pela impedância. A impedância nesse caso vai ser somente a impedância desse enrolamento, né? Que é muito baixo. Então, se a gente chutar assim um V1 como sendo 220 volts, né? Vamos fazer uma conta aqui, né? A gente coloca, não precisa nem fazer conta, né? Mas se for 220 volts de tensão
dividido, deixa eu deixar aqui, ó, 220 volts dividido por 0,1, né? Uma resistência aí, vai dar 2.200 amperes, né? Isso é muita coisa, né? Então, quando não tem essa tensão induzida aqui, a única coisa que freia a corrente de excitação I0 vai ser a impedância do enrolamento. Isso vai fazer com que essa corrente, no instante que é colocado, né, no primeiro instante, vai ser muito alta, vai ter um pico, né? Então isso que a gente chama de corrente de inrush, né? Corrente de inrush é isso. É esse pico quando a corrente só está limitada pela impedância e não pelo E1, né? Essa tensão induzida, né? Mas aí quando acontece todo aquele negócio do fluxo, né, e gera a tensão induzida, aí vai estabilizar, né, e vai ficar estável, né, vai ficar normal, não vai ter mais aquele pico, né. Então é só um pico e depois, quando a tensão induzida é gerada, vai estabilizar a nossa corrente, né. Perfeito. Agora vendo o rolamento 2, né. Vamos ver aqui, ó. Beleza, gerou tudo aqui, gerou a tensão induzida 1 aqui, perfeito. Aí vai ter um fluxo magnético aqui, né? Nesse núcleo. Aí vai passar, o fluxo magnético vai passar pelo enrolamento 2. Quando passar o fluxo magnético no enrolamento 2, vai gerar uma tensão induzida aqui, né? Igual que a gente viu antes. Então a lei de Faraday, né, vai falar que se tiver uma diferença, uma variação de fluxo, vai gerar uma tensão induzida. Então aqui vai gerar uma tensão induzida 2, né? Como ele está em aberto, acabou, né? Vai gerar uma tensão induzida em aberto aqui, vai ter uma tensão em dois negócios abertos, né? Não vai ter nada, né? Não vai ter corrente porque está em aberto. Mas quando a gente coloca uma carga aqui, né? Quando a gente põe uma carga nesse secundário, aí vai acontecer um negócio. Então, quando esse fluxo passa pela lei de Faraday, vai gerar uma tensão induzida 2 aqui, né? Gerando essa tensão induzida 2, vai fazer com que uma corrente circule por essa malha, né? Essa malha aqui, de ZL, né? Que é a nossa carga, né? Quando essa corrente 2 ela passa por esse enrolamento 2 aqui, uma corrente que passa por enrolamento vai fazer com que gere um fluxo, né? Antes disso, vai fazer com que gere uma força magnetomotriz, e essa força magnetomotriz vai fazer com que gere um fluxo, né? E aí, o interessante é que esse fluxo ele vai ser oposto ao fluxo que já estava no sistema, né? Como a gente viu antes, isso é importante saber, quando a gente viu antes, a tensão V1 já estava no sistema. E aí o que aconteceu? Quando a gente fez todas as análises, no final, pela lei de Lenz, né, uma tensão induzida foi contra a tensão que já tinha, né? Nesse caso do secundário, é a mesma coisa, mas com outras variáveis, né? Então já tinha um fluxo, né? Aí agora, na lei de Lenz ainda, vai fazer com que esse fluxo gere um fluxo oposto a ele, fazendo com que se anule, né? Então não vai anular, mas a questão é que esse fluxo que é oposto, ele vai querer anular esse fluxo, né? Então é a lei de Lenz, né? Que qualquer força que for gerada vai anular, vai ter a intenção, né? Vai tender a anular a força que a gerou, né? Beleza. Me perdi um pouquinho aqui, mas vamos lá. Aí, vamos nessa. Então, recapitulando. O fluxo passou pelo secundário. Gerou uma tensão induzida 2.
essa tensão induzida vai fazer com que gere uma corrente I2. Essa corrente vai passar pelo enrolamento 2. Essa corrente passando pelo enrolamento 2 vai gerar uma força magnetomotriz. Essa força magnetomotriz vai gerar o fluxo que vai ser oposto ao fluxo que já estava circulando pelo núcleo. Perfeito. Aí, percebe que o fluxo aqui, né? Esse fluxo aqui, ele vai ser menor, né? Porque vai ter um fluxo oposto. Então, isso vai afetar o primário, né? Então a gente vê que vai ter um fluxo aqui e esse fluxo vai ser oposto, aí vai diminuir o fluxo resultante, né? E aí a gente vê aqui que o fluxo resultante diminui. Fazendo uma malha aqui, a gente descobre que a corrente I0 vai ser V1 menos o E1 dividido por ZL. ZI no caso, né? O Z do primário, né? Que é esse daqui, né? Que a gente viu, ó. Essa parte daqui. E aí a gente percebe que o I0 ele tem um valor, né, específico. Vamos lá, ele tem 2, por exemplo. O I0 é 2. Quando a gente diminui o E1 aqui, esse número aqui no numerador ele vai aumentar, né? Porque é o V1 menos E1. Então quando a gente diminui o E1, essa diferença vai fazer com que o numerador seja maior, né? Com isso, vai aumentar o I0, né? Então, se diminuir o 1, aumenta o I0. E quando aumenta esse 0, a gente para de chamar ele de 0 e chama ele de I1, né? Perfeito. Então, qual que é a conclusão daqui, né? Quando o fluxo diminui, vai afetar o primário e vai fazer com que a corrente I0 aumente, né? E quando essa corrente aumenta, o que vai acontecer? Quando a corrente aumenta, a gente tem aqui que a força magnetomotriz é igual ao número de aspiras vezes a corrente, né? E aí, quando a corrente aumenta, a força magnetomotriz aumenta também. E com isso, aumenta o fluxo, né? Então, restabelece o fluxo. E aí, repete o ciclo, né? Então, a gente vê aqui que vai estabilizar, né? Então, num regime permanente aqui, quando a gente vê, de fato, a curva desse fluxo, a gente vê que ele é constante, né? Ele é constante, porque ele vai diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho. E, basicamente, é esse a explicação do princípio de funcionamento do transformador, né? Então, vamos ver aqui rapidinho, rapidex, aqui, o nosso resumão aqui. Aqui cortou um pouquinho, eu vou ter que ler em outro dispositivo aqui. Não cortou não, tá suave. Tá, beleza. Quando a gente conecta uma fonte de tensão V1, né, nos terminais de enrolamento primário, uma corrente é gerada. A corrente de excitação, né? A corrente I0, perfeito. Essa corrente é variável, perfeito, por ser gerada por uma fonte de tensão alternada. Beleza. Gerando, assim, um fluxo magnético. Vamos lá. Antes vai gerar uma força magnetomotriz, e essa força magnetomotriz vai gerar um fluxo. Mas, antes de gerar essa força magnetomotriz, por que é gerado, né? Porque a tensão que a gente colocou, ela vai gerar uma corrente. Essa corrente vai passar pelo enrolamento. Essa passagem da corrente pelo enrolamento vai gerar a FMN, né? Perfeito. E esse fluxo vai passar pelo núcleo, né? E segundo a lei de Faraday, quando há uma variação de fluxo magnético, havendo também, por consequência, uma tensão induzida, né? Então, quando há uma variação de fluxo, há uma tensão induzida. Perfeito. Sem uma carga, essa corrente I0, ela vai ter a função de magnetizar o núcleo, né? Então, a função do I0 tem que colocar na cabeça que é magnetizar o núcleo. Perfeito. Quando o fluxo ele passa pelo primário, gera uma tensão contrária à fonte de entrada, E1, que é a tensão induzida, né? Que a gente já tinha comentado.
e essa força limita a corrente I0, né? E na energização, essa corrente E1, né, vai ser zero, né? Vai ser nula, fazendo com que ocorra o inrush, né? A corrente será limitada somente pela indutância Z1, né? Resultando em um pico de corrente chamado de corrente de inrush. Perfeito. Já vimos bastante isso aí. Aí, beleza. O fluxo atravessa o rolamento secundário, né? E gera E2. Perfeito. Fluxo está certinho, né? Fluxo atravessa o rolamento tal, o 2, e gera uma tensão induzida. Perfeito. Que é proporcional à tensão V2 nos terminais secundários. Isso aqui é importante porque ele é de fato igual, né? Então, tinha aqui o E2, e o E2 ele vai ser o gabarito, né, da tensão no ZL, né? Então, E2 e V2 são iguais, né? Perfeito. Então, aqui que a gente falou, proporcional ao V2. Mas quando colocamos uma carga nos terminais do enrolamento secundário, percebemos que esse fluxo magnético gerado no primário gerará uma corrente I2, né? Opa, escrevi errado. Quando colocamos uma carga nos terminais do enrolamento secundário, percebemos que esse fluxo magnético gerará no secundário, né? Errei aqui. No secundário vai gerar uma corrente I2, né? Mas esse fluxo magnético é induzido pelo fluxo do primário. Esse fluxo magnético é induzido pelo fluxo primário. Sim. E segundo a lei de Lenz, toda força induzida tende a anular a força que a gerou. Com isso, aparece um fluxo no sentido oposto ao fluxo principal, né? Que a gente vai chamar de θc, né? Fluxo contrário. Com isso, o fluxo resultante será a diferença do fluxo principal com o fluxo contrário, né? Então vamos lá. Quando passa o fluxo no enrolamento 2, vai fazer uma tensão induzida 2. Essa tensão induzida com uma carga vai fazer com que gere uma corrente. Essa corrente vai passar pelo enrolamento, vai fazer com que gere muito feio, né, essa frase, essa construção de palavras aqui. Vamos lá. Vai gerar, me perdi, a tensão. Vamos lá. Quando a corrente 2 ela passa pelo enrolamento, vai gerar uma força magnetomotriz, e essa força magnetomotriz vai fazer com que gere um fluxo no sentido oposto. Gabarito. Beleza. Tá bom. Se o fluxo diminui, a tensão induzida E1 diminui. Beleza, né? Porque está relacionado, né? O fluxo, diferença de fluxo, gera uma tensão induzida, né? Então, se diminui o fluxo, diminui a tensão induzida. Perfeito. Se diminui a tensão induzida, aumenta a corrente, né? Aumenta a corrente que está fazendo essa tensão induzida, né? Então, nesse caso do E1, né? Se diminui o E1, aumenta o I0, né? Beleza. E aí, pela fórmula, né, que a gente tem aqui, o E1 é igual a 4,44. O que é esse 4,44? 2π sobre raiz de 2. Né? N1, número de aspiras do enrolamento primário, frequência, densidade magnética, densidade do fluxo, né? Vezes a área da seção do núcleo. Que a gente pode tirar isso daqui e colocar simplesmente fluxo máximo, né? Beleza. E com a queda de E1, a corrente do primário aumenta. Por conta dessa relação, né, que a gente fez da malha, né? Essa malha eu fiz aqui essa malhinha. É bem tranquilo, na verdade, de fazer. É interessante também, porque não é tão lógico, né? Ó, a gente tem aqui o V1, né? Esse V1, eu tô pegando uma colinha aqui, ó. Esse V1 vai ser essa malha aqui, né? Essa malha aqui que vai ter
impedância Z1 aqui, né? Então a gente pode colocar que V1 é igual a... V1 é igual às quedas de tensão. Então, V1 menos as quedas de tensão é igual a zero. As quedas de tensões igual a zero. E quais são as quedas de tensões? Vai ser no ZL, desculpa, no Z1, né, na impedância do primário, vai ter uma queda de tensão. E também tem uma queda de tensão na tensão induzida, no E1. Né? Então, como que vai ficar essa malha? Né? Vai ficar V1 menos Z1 vezes I0 menos E1 igual a zero. Né? Eu vou ter que abrir o pente aqui para ficar muito mais fácil a gente fazer. Ó, então vai ficar o quê? Nossa, que claro isso aqui. Vai ficar, vamos ver, vai ficar muito ruim isso aqui, né? Ah não, tá perfeito. V1 vai ficar igual a... Z1, que é a impedância do primário, vezes a corrente, né? Vezes a corrente I0, mais o E1, né? O E1. E aí, fechou, né? A gente encontrou o nosso I0, né? O I0 isolando, né? A gente joga o E1 pro outro lado, né? Joga não, né? A gente diminui E1, né? Dos dois lados, né? E vai ficar V1 menos E1 dividido, né, por esse Z1, né, essa impedância do primário, que vai ser igual ao I0. Perfeito. A gente tem aqui, quando esse E1 diminui, né, quando esse E1 diminui, o I0 aumenta. Quando o I0 aumenta, o fluxo aumenta. Por que o fluxo aumenta? Porque o fluxo é o quê? O que é o fluxo? É o número de aspiras vezes a corrente. Né? Perfeito. E no caso do fluxo do núcleo, né, vai ser igual ao número de aspiras do primário vezes o I0, né? E quando esse... Tá, entenderam, né? Quando aumenta o E1, desculpa, quando diminui o E1, aumenta o I0, esse 0 vai ficar I1 daí, né? Vai ficar o I1, vai mudar, né? Para I1, e aí vai ter um novo fluxo, né? Que vai sempre estabilizando, né? E é isso. Basicamente é isso. Não tem mais o que explicar. Essa parte ficou bem certinha. Lei de Lenz, sempre que uma força é gerada, vai... Como que é? Força gerada tende a anular a força que a gerou. Né? Perfeito. E aí a lei de Faraday diz o quê? A lei de Faraday diz que uma variação de fluxo gera uma tensão induzida. Perfeito. E é isso. Meia hora de vídeo. Nice. Vai ter mais, hein? Vai ter mais. Tem muito conteúdo aqui. Vai ter muito mais.